Somos a Rádio Bandeirantes. Priorizamos o que é relevante, valorizamos as diferenças, transmitimos informação e temos opinião. Bandeirantes, Rádio Bandeirantes. A melhor cobertura do futebol. Reportagem sempre presente. A melhor transmissão. Análise e comentários super embasados. E narrações vibrantes, como esta. Dominou seu goleiro, vai marcar, bateu, defesa! É o Futebol Bandeirantes, que você ouve no FM, também no aplicativo Bandplay e no YouTube. Onde e do jeito que você quiser. Foco em você. É você que nos faz produzir o melhor conteúdo todos os dias. Você. Nossa audiência qualificada. Nossa relação com você vem de longe. Ano a ano, a Rádio Bandeirantes é parte da vida de milhares de ouvintes. Várias gerações que escolheram encontrar a informação aqui e continuam decididas. Mais que um hábito de pai para filho, uma história de confiança baseada em valores solidários. É o que somos. Rádio da Família. Valorizamos o direito, o cuidado, a diversidade. Somos e queremos ser relevantes no seu dia. Estamos e buscamos sempre estar presentes onde te interessa. Sempre inquietos e nunca desanimamos. Com responsabilidade e usando toda a tecnologia disponível, trabalhamos para fazer a Bandeirantes diariamente necessária, abrangente, essencial. Somos a Rádio Bandeirantes. A atividade do jornalismo é uma atividade profissional que envolve pessoas treinadas para a apuração dos fatos e para entender se efetivamente aquilo ali é ou não uma notícia a ser levada para o telespectador, para o ouvinte, para o internauta. Senão, qualquer um vira, de qualquer maneira, propagando fatos e podendo provocar a destruição de pessoas, de vidas, o que a gente tem visto cada vez mais no Brasil e no mundo. Duvide, cheque, não espalhe fake news. Grupo Bandeirantes, respeito pelo fato, respeito por você há 86 anos. Você está ouvindo Bandeirantes Campinas, ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. 10 horas da manhã, 34 minutos. Bom dia, ótima sexta-feira para você que segue na programação da Bandeirantes Campinas. Você até agora ficou na companhia do Gustavo Frison. Ele volta amanhã com a representação do Circuito Fechado e sexta-feira que vem, edição inédita, sempre às 10 horas, colado com o Jornal Gente. Manhã Bandeirantes, até às 11h30 da manhã, a sua companhia, a sua fonte de informação do que acontece em Campinas, região metropolitana, no interior paulista e em boa parte do estado que nos acompanha pelo FM 85.7 e pelas plataformas digitais do Grupo Bandeirantes, como o aplicativo Bandplay, o portal bandmulti.com.br e ainda o nosso canal do YouTube. Você que gosta do rádio moderno, rádio com imagens, quer conhecer os nossos bastidores, youtube.com/Bandeirantes Campinas, canal de comunicação que não para de crescer. Chegamos aos 64 mil inscritos, rumo ao 65 a partir de agora. Ontem mais uma transmissão esportiva com sucesso de audiência na transmissão da vitória por goleada 4-1 Palmeiras contra o Júnior de Barranquilha. Nas emoções do Ulisses Costa, 45 mil visualizações. Faça parte você também desta comunidade que a cada dia ganha novos amigos, novos integrantes desse time que tem a sua participação pelo próprio canal do YouTube. Uma vez inscrito, você pode escrever a sua mensagem no chat ao vivo ou no nosso WhatsApp. Liberado a partir de agora pelo 19 97102 1493. 19 97102 1493. O Manhã Bandeirantes tem nos trabalhos técnicos Alan Zanelato na mesa de som e na central técnica. E a coordenação técnica é do Gil Kleber. Vamos começar girando as informações porque, olha, neste momento, sinalização de um acidente grave na rodovia Dom Pedro I, aqui na cidade de Campinas, com atendimento sendo realizado agora, hein?
Deixa eu trazer aqui as informações. Só um segundo. A gripe pegou o apresentador também, meus amigos. Quilômetro 144 da rodovia Dom Pedro I. Um engavetamento é registrado agora. Veículos no acostamento e a confirmação por parte da concessionária de que o acidente tem 2 vítimas em estado grave e 3 pessoas que saíram ilesas, sem ferimentos nesta colisão. Como as equipes estão por lá? Neste instante, ainda não há detalhes de como tudo aconteceu. Mas o que nós sabemos é que esse acidente foi na pista marginal, pista sul da rodovia Dom Pedro I. Deixa eu lembrar aqui a pista norte e a pista sul para você. 144 é bem entroncamento com a rodovia Anhanguera, tá? Então é bem no trecho de entroncamento com a rodovia Anhanguera. Há reflexos ainda no momento, embora os veículos já tenham sido retirados da pista. Os automóveis estão no acostamento nesse momento. A pista da rodovia Dom Pedro, na sinalização da ETESP já com o tráfego liberado, mas com lentidão por conta principalmente da curiosidade dos motoristas. Então, quilômetro 144, a informação é a seguinte: um acidente envolvendo uma motocicleta e 2 veículos de passeio. Equipes prestaram atendimento no local, foi por volta de 8h15 da manhã e as faixas foram liberadas às 9h16. Mas o atendimento continua no acostamento da pista, no quilômetro 144, trecho que passa por Campinas, na pista marginal. Pela imagem aqui, é justamente no acesso à rodovia Anhanguera. Então, atenção, é de quem está na Anhanguera para acessar Dom Pedro. Ok, quem está na Anhanguera para acessar Dom Pedro, confirmando aqui a informação. Então, a melhor opção para acessar a rodovia Dom Pedro I não é pelo quilômetro 145. Buscar outras alças de acesso, buscar outras entradas, preferencialmente após o Shopping Dom Pedro, porque o trânsito está carregado pelo horário, mas também por esse congestionamento após a colisão. Ainda há mais informações também de um outro acidente que aconteceu na rodovia Anhanguera, no trecho de Americana, no quilômetro 130. Uma vítima saiu ilesa, outra com ferimentos considerados moderados nesta manhã. E na rodovia dos Bandeirantes, bloqueio parcial ainda por conta de um acidente na pista do trecho de Limeira, quilômetro 142. Confirmação, infelizmente, de uma morte nesse trecho da rodovia dos Bandeirantes. Tudo acontecendo nesta manhã. Tudo acontecendo às 10h39 e assim ainda não temos atualização sobre a dinâmica desses acidentes. Apenas a confirmação dessa fatalidade. Na rodovia dos Bandeirantes de Limeira, o que sabemos é que um motociclista foi quem faleceu depois de bater entre 2 carretas na rodovia dos Bandeirantes. Os veículos estão no acostamento, isso provoca curiosidade nesse trecho de Limeira do quilômetro 142. Manhã complicada, portanto, para o motorista nas rodovias que cortam o nosso interior de São Paulo. Se você tiver informações também sobre um desses pontos de lentidão ou qualquer novidade sobre o trânsito em Campinas, região metropolitana, conte pra gente que o Manhã Bandeirantes vai compartilhar a informação para você ao longo desta edição, até às 11h30 da manhã, quando o Carlos Henrique chega com o noticiário esportivo dentro do Nossa Área, comando de Carlos Batista, para falar sobre os times de Campinas. O Guarani, que no domingo, 4 da tarde, recebe o Amazonas no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Bugre, 4º colocado da competição, buscando se consolidar entre os 8 classificados para a próxima fase da Série C e buscar o acesso para a Série B. Enquanto a Ponte Preta entra em campo na segunda-feira, fechando a 11ª rodada e recebendo em Campinas, no estádio Moisés Lucarelli, o Botafogo de Ribeirão Preto. Confronto estadual e confronto direto na luta contra o rebaixamento. A Macaca é a penúltima colocada, 19º lugar. O Botafogo está em 17º. Não pode nem sonhar em perder ponto a Ponte Preta nessa partida. Precisa vencer para tentar, se não nessa rodada, nas próximas afastar-se das últimas posições. Fim de semana chegando e eu sei que você está querendo
a informação sobre tempo e temperatura. Eu sei que você quer se programar se vai chover, se vai fazer frio, se você vai para o rolê de bermuda ou bem agasalhado. Nesta sexta-feira, os termômetros do CEPAGRE da Unicamp marcam agora às 10h41 20 graus. A máxima hoje não passou dos 20,4 e a mínima 13,7 graus. Parecido com ontem, que tivemos 13,6 de mínima e a máxima também não subiu muito não. Temperatura mais alta em Campinas nas últimas 24 horas foi às 2h30 da tarde de ontem, de 24,2. Umidade relativa do ar está em 75,6%, mas chuva que é bom nada. E o vento na casa dos 10,6 km por hora. Hoje já passou uma rajada de vento de quase 20 km por hora em Campinas às 8h20 da manhã. E aí, Nath Luquezzi, vamos nos programar com agasalho, capa de chuva ou o tempo volta a firmar no fim de semana? Bom dia para você. Bom dia para você, Heitor. Bom dia para você, ouvinte. Pois vamos ter que levar guarda-chuva, guarda-sol. O tempo vai ficar uma loucura nesse final de semana, mas o final de semana deve ser marcado por temperaturas mais amenas e bastante nebulosidade. No sábado, a previsão é de céu parcialmente nublado, possibilidade de pancadas de chuvas isoladas, principalmente ali no período da tarde. Temos uma área de baixa pressão ainda aqui em altitude, que é um cavado, que atua ajuda também na entrada de umidade e favorece o aprofundamento das nuvens. Então as chuvas são esperadas principalmente aqui na nossa região, aqui em Campinas. Não há indicativos, claro, de acumulados elevados ou de riscos associados às chuvas, embora, claro, não se descarte trovoadas isoladas. Caso ocorra, é recomendado que você aí se abrigue em local fechado para evitar se expor aos riscos. Para amanhã as temperaturas variam entre 14 e 24 graus, então a temperatura fica um pouquinho mais amena amanhã, mas pode chover. Já no domingo, o dia vai ser de predomínio de sol e na próxima semana a passagem de uma frente fria pelo oceano e pelo litoral aqui de São Paulo pode chegar causando ainda mais frio, embora não deva ocasionar chuvas aqui na região. Ela vai contribuir para manter as temperaturas relativamente mais baixas. As mínimas caem um pouquinho mais, entre 10 e 12 graus, e as máximas ficam ali entre 21 e 22 graus. Mas para esse finalzão de semana, chuva somente no sábado, domingo o tempo fica um pouquinho mais firme e assim seguimos até semana que vem. Ontem nós ficamos na dúvida e hoje a gente traz a informação correta e atualizada para você sobre os públicos que já estão autorizados a receber a dose da vacina contra a gripe. E o período é justamente para a imunização nessa mudança de tempo, cavado meteorológico, manhãs geladas, tardes quentes, chuva que chega muitas vezes fora do esperado. A partir de segunda-feira tem novidade na vacinação aqui em Campinas, nos postos e centros de saúde da cidade, Nath. Temos ampliação, então, agora para toda a população acima de 6 meses de idade. Então, a partir de segunda, dia 1º de junho, as doses já estarão disponíveis, então, nos 69 centros de saúde e na Igreja Divino Salvador, no Cambuí. Todos os endereços você pode conferir também através do site da Prefeitura, vacina.campinas.sp.gov.br. Vale lembrar que a campanha segue até o final do mês que vem. Para ser vacinado é super simples, basta você apresentar a sua carteira de vacinação, caso você tenha, e um documento de identificação com foto. Não é necessário agendamento e as crianças ou adolescentes devem estar acompanhados dos pais ou responsáveis, ou se não estiverem, levar autorização. 10h45, vamos girar a reportagem do Manhã Bandeirantes, combate ao crime organizado. Você acompanhou no Jornal Gente a discussão que a gente vai trazer aqui também para você da repercussão do que ontem pegou muita gente de surpresa, inclusive o governo federal. O governo Donald Trump dos Estados Unidos colocou na lista de organizações terroristas o PCC, Primeiro Comando da Capital, e o CV, o Comando Vermelho. Facções criminosas que têm atuação em boa parte do território brasileiro e que estariam ligados também ao tráfico internacional de drogas, inclusive com remessas pelo Porto de Santos, pelo Porto do Rio de Janeiro, até os Estados Unidos. Mas a operação que ontem nós trouxemos aqui as primeiras informações, mostra que a ramificação do PCC vai muito além do tráfico de drogas, que os negócios vão muito além da venda de cocaína, de maconha.
A lavagem de dinheiro passa também por postos de combustíveis e até refinaria do petróleo, de tudo que é utilizado como combustível no Brasil. A Lucimere Ramalho vai trazer para a gente um balanço da operação que teve mandados cumpridos em Paulínia e explicar como é que o PCC estaria usando o setor de combustíveis para justificar e esconder a origem de dinheiro do crime organizado. No total foram cumpridos 59 mandados de busca e apreensão em 5 estados do país: São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Minas Gerais e Mato Grosso do Sul. Um deles foi na cidade de Paulínia, neste terminal de armazenamento de combustíveis no bairro Cascata. Representantes da Secretaria da Fazenda e da Agência Nacional do Petróleo estiveram no local durante toda a manhã. Uma equipe do BAEP deu apoio ao cumprimento do mandado. Foram recolhidos documentos e celulares. Os caminhões que chegaram para descarregar ou retirar combustível tiveram que esperar do lado de fora e só foram liberados para entrar quando as buscas terminaram e as equipes deixaram o local. Aqui na região foram cumpridos ainda mandados em Atibaia, Itupeva, Rafar, Sorocaba e Votorantim. Esta é a segunda fase da Operação Carbono Oculto, chamada de Fluxo Oculto, de combate à sonegação fiscal, lavagem de dinheiro e adulteração de combustível por organizações criminosas. O foco nesta fase são 6 fintechs, bancos digitais paralelos, usados para esconder o dinheiro do PCC. Segundo o levantamento, estas unidades movimentaram em 4 anos 26 bilhões de reais da organização criminosa. Essa organização criminosa ela se reestruturou após a operação. Nós tínhamos identificado pelo menos 3 fintechs. Ela passou a usar mais 6 fintechs depois dessa operação. E isso propiciou criar várias camadas ali para o fluxo financeiro. Apenas da movimentação identificada da fintech que foi alvo da operação em agosto, com essas demais fintechs, pelo menos ali cerca de 4 bilhões de reais foram identificados de movimentação. Ou seja, a investigação focou também na sonegação fiscal e a adulteração de combustível. Para adulterar, o grupo usava a nafta, um solvente usado na indústria química. Basicamente, a estrutura central da nafta consiste em uma empresa autorizada pela Agência Nacional de Petróleo para revender nafta como solvente. De acordo com o levantamento da Receita Federal, a adulteração de combustível gerou um prejuízo enorme aos cofres públicos. A sonegação de impostos pela organização criminosa em 2 anos chegou a 200 milhões de reais. Todo o dinheiro da organização criminosa era colocado em fundos de investimentos. grande parte dos fundos de investimento no Brasil hoje, uma boa parte, não é a maioria do mercado financeiro é saudável, mas uma parte infelizmente relevante, não é de fundos de investimento. São fundos que são usados para ocultação patrimonial e lavagem de dinheiro. 10 horas e 49 minutos, o Manhã Bandeirantes vai para um rápido intervalo e na volta a nova polêmica na cidade de Campinas envolvendo vereadores. 3 pedidos de comissão processante foram abertos na Câmara Municipal contra o vereador Vini Oliveira. Tudo depois de uma reportagem televisiva em que ele aparece dentro do escritório de uma empresa vencedora da licitação do transporte público da cidade, deixando o local com um malote e um envelope em mãos. Suspeita levantada, pedido de abertura de comissão processante feito por uma vereadora, que a gente já imagina qual é, você já sabe do que estamos falando. Vini Oliveira responde nas redes sociais. E isso terá como desdobramento, segunda-feira, a análise do pedido de processo que pode resultar em impeachment, cassação do mandato do segundo vereador mais votado em Campinas nas eleições 2024. A gente explica toda essa história e traz os personagens também, conforme eles foram até agora se pronunciando, em instantes, aqui na programação da Bandeirantes. Você está ouvindo Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Consumidor.
Muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Sua tarde merece mais informação, leveza e estilo. De segunda a sexta, Nath Luquezzi comanda o Band Mulher, onde você fica por dentro de assuntos que fazem parte do seu dia a dia. Band Mulher, de segunda a sexta, 1h30 da tarde, na tela da Band. Manhã Bandeirantes. 10 horas da manhã, 52 minutos. Hoje, 29 de maio de 2026, é o último dia para fazer a declaração do imposto de renda. Já fez a sua, Natália Luquezzi? Fiz faz tempo, ansiosa que sou, né? Fez logo no começo? Logo no comecinho. Eu fiz faz pouco tempo. É mesmo? Mas já entreguei, Mas, ó, quem não fez tem até 11h59 da noite de hoje, viu? Até ontem, dia 28, 11,5% dos contribuintes ainda não haviam acertado as contas com o Leão. Isso é mais ou menos aproximadamente 5 milhões de pessoas. Quem perde o prazo de envio da declaração paga uma multa aí de R$ 165,74 ou 1% do imposto devido, prevalecendo sempre o maior valor. Além disso, o CPF do contribuinte deixa de ser regular e se torna pendente de regularização. Segundo o auditor fiscal da Receita Federal, José Carlos Fonseca, as consequências de não entregar a declaração do imposto de renda vão de entraves para abrir uma conta bancária até mesmo a emissão de passaporte. É importante lembrar que o fato de a pessoa não ter entregue a declaração ou estar na malha fina por anos anteriores não a desobriga de declarar neste ano. Então, lembrando, até 11h59 da noite de hoje, você ainda tem a oportunidade de declarar o seu imposto de renda. O golpe do pneu foi flagrado mais uma vez. Olha, a Polícia Civil em Piracicaba está fazendo um trabalho que deveria ser exemplo para o estado de São Paulo todo. Não digo nem o Brasil porque, enfim, tudo é muito complexo, mas aqui no estado de São Paulo, a Polícia Civil tem que analisar o que está sendo feito em Piracicaba e replicar nas demais cidades. O golpe do pneu é aquela situação que você cai no conto do vigário na hora de trocar os pneus do seu carro e dizerem que você vai ganhar o alinhamento e balanceamento. Isso já aconteceu com você? Já tentaram engatar uma segunda na sua conta e não teve aquela sensação, você como cliente, de que estava se sentindo amparado? Pois é, em Piracicaba começou um pente fino contra essas empresas. Resumindo como é o golpe. Você chega lá com aquela promessa e um preço às vezes atrativo, tabelado, ou você compra o pneu num hipermercado e ali no estacionamento tem a troca de pneu, alinhamento e balanceamento e a conversa é sempre docinha. Você paga pelo pneu, alinhamento e balanceamento são de graça. Aí você está lá sentado, tomando um cafezinho, comendo uma bolachinha, assistindo a Band enquanto espera o carro ficar pronto. Aí vem o mecânico. Olha, deixa eu te mostrar um negócio aqui. Aí ele começa a mostrar a barra de direção. Vai ter que trocar, vai custar mais tantos reais. Aí você, autoriza. Aí passam mais 5 minutos, ele volta e fala, olha, agora vai ter que trocar a rebimboca da parafuseta. A pessoa não tem conhecimento mecânico, ela vai indo. E a conta que deveria ser ali de R$1.000, no final tá na casa dos 6. Isso aconteceu com um casal em Piracicaba. Eles deixaram a chave na confiança na mão dos mecânicos. Falaram, depois a gente volta para buscar. Saíram com o preço, voltaram com valor mais de 3 vezes acima. Mas foi tão cara de pau a empresa que falaram o seguinte, não, a gente faz o seguinte, quanto você tem para pagar? Tenho tanto. Tá faltando um dinheiro ainda, né? A gente leva você no caixa eletrônico para você pedir empréstimo no banco. Aí eles acionaram a polícia. E a visita seguinte para tirar o carro já estava com o delegado investigador e toda uma apuração em andamento que o Kevin Veloso vai contar para você a partir de agora na nossa programação da Bandeirantes. O casal foi atraído por uma promoção de pneus.
O valor do serviço, que deveria ser de R$2.000, no final do dia ficou em R$6.000 sem qualquer autorização. Os suspeitos chegaram a reduzir o valor para R$4.000, mas retiveram o veículo e ameaçaram colocar o automóvel à venda na internet, caso o pagamento não fosse imediato. Os investigados, o proprietário, um mecânico e um representante comercial passaram a empregar uma grave ameaça, uma coação dessas vítimas, para que eles pagassem a todo custo aquele valor. A mesma oficina no bairro Paulista já havia sido alvo de busca e apreensão há 2 semanas. As investigações sobre o estabelecimento foi iniciada em dezembro de 2025. Clientes já denunciavam orçamentos que passavam dos R$20.000 por serviços desnecessários e até mesmo sem ser realizados. Na ação desta quinta, a polícia prendeu os envolvidos em flagrante, enquanto um funcionário escoltava as vítimas até um hipermercado para tentar mais crédito no cartão. O proprietário, um funcionário e um consultor foram presos em flagrante. O carro do casal foi periciado e devolvido. Agora as investigações continuam para apurar a existência de outros funcionários que participavam do esquema e também a existência de mais vítimas. Sob pena de que iriam colocar o veículo na plataforma do elevador, tirariam os pneus e empenariam e amassariam as peças que supostamente teriam sido trocadas. Os suspeitos foram atuados por estelionato e associação criminosa. O dono da oficina também vai responder por extorsão. Se fizer um pente fino em Campinas, o que vai ter de oficina fechada por esse crime, meu amigo, minha amiga? Ou seja, o que fica de lição em Piracicaba é: se você for vítima de uma tentativa de golpe como essa, não vá para casa revoltado. Abra um boletim de ocorrência. Cobre da Polícia Civil da sua cidade, de Campinas, qualquer cidade que nos acompanhe, essa mesma postura que Piracicaba está tendo. Porque esse golpe não é exclusivo em Piracicaba, não. Esse golpe acontece e muito, principalmente com pessoas que não têm o conhecimento mecânico. Porque o cara às vezes joga o verde, percebeu que o cliente sabe também do assunto, ele, então tudo bem, tranquilo. Agora, percebeu que a pessoa não tem o conhecimento e está confiando no profissional que você está pagando, aí vai um saco sem fundo. Dinheiro que vai entrando por serviços que não precisavam ser prestados. 10h58, vamos entrar no assunto da nova polêmica da política de Campinas. A Câmara Municipal recebeu, até ontem, 13h, 3 pedidos de instauração de comissão processante. Lembrando que o termo comissão processante é o primeiro passo para um impeachment, a cassação do mandato de um vereador. É a abertura de um processo administrativo que vai investigar a postura de algum vereador. E, mais uma vez, o alvo do pedido de comissão processante é o vereador Vini Oliveira, do Cidadania. Agora, para apurar eventual prática de improbidade administrativa por parte do parlamentar. Isso depois de uma reportagem publicada nessa semana agora, se não me engano, na quarta-feira, pelo programa Cidade Alerta, da TH+ Record, emissora afiliada à Rede Record de televisão aqui na cidade de Campinas. Eu vou ler o texto do portal do Grupo Tati de Comunicação, o portal em que está a notícia vinculada no programa Cidade Alerta, para a gente ter o caminho pela apuração feita pela emissora, que é o motivo da abertura da comissão processante ou não na próxima segunda-feira. A notícia diz: vereador Vini Oliveira é flagrado saindo de empresa de transporte com malote em Campinas. Imagens de câmeras de segurança mostram o vereador Vini Oliveira dentro de uma empresa ligada ao transporte público de Campinas. O encontro aconteceu no dia 1º de abril deste ano, menos de um mês após o leilão da concessão do transporte público realizado na B3 em São Paulo, processo que posteriormente acabou suspenso pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. Nas imagens, o vereador aparece chegando acompanhado de um homem apontado como integrante da equipe dele. Os dois entram no prédio e seguem até uma sala de reuniões, onde encontram outras pessoas ligadas à empresa. A conversa dura várias horas e alguns trechos do diálogo foram destacados pela reportagem. Durante a reunião,
Um detalhe chamou a atenção da equipe de reportagem. Enquanto as pessoas conversavam, uma caixa preta começou a ser montada ao lado da mesa. Pouco tempo depois, uma sacola chega ao local com 2 envelopes dentro. Estou fazendo a descrição do portal thmais.com.br, que é o portal do Grupo Tati e da afiliada da Record aqui em Campinas, que foi quem trouxe essa denúncia. As imagens mostram que os envelopes são retirados da sacola e colocadas dentro da caixa preta. Em seguida, o objeto é entregue ao homem que acompanhava o vereador Vini Oliveira. Pouco depois, os dois deixam a empresa carregando o malote. Já na área externa, o material é colocado no banco traseiro do carro usado pelo vereador e pelo acompanhante dele antes da saída do local. A reportagem questiona o conteúdo transportado dentro da caixa e qual seria a relação do encontro com o momento vivido pelo transporte público da cidade. Na Câmara Municipal de Campinas, Vini Oliveira costuma levantar a bandeira da fiscalização do transporte público e frequentemente faz discursos sobre o tema durante a sessão. A informação do portal, na assinatura da jornalista Letícia Borges, conclui dizendo que a equipe do Cidade Alerta procurou o vereador para comentar o assunto e ele preferiu não gravar a entrevista. Assim que a reportagem foi publicada, a vereadora Mariana Conte fez publicações no seu Instagram, nas suas redes sociais, dizendo que abriria um pedido de comissão processante. Ela foi a primeira a fazer esse protocolo, mas não foi a última. E nem a única. A vereadora Mariana Conte relata a denúncia veiculada em reportagem pela emissora de televisão como motivo para a investigação dentro da Câmara. No texto do pedido da comissão processante, Mariana Conte, vereadora do PSOL, aponta que Vini Oliveira teria comparecido ao local, participado de reunião com outras pessoas e deixado o ambiente portando caixas, sacolas, envelopes ou malote de conteúdo não esclarecido. O segundo pedido é de autoria de Adriano Vieira Novo e tem o mesmo teor da denúncia apresentada pela Mariana Conte. O terceiro pedido de comissão processante é assinado por Aparecido José de Oliveira. Lembrando que qualquer cidadão pode abrir um pedido de comissão processante. Não precisa necessariamente ser um parlamentar. O terceiro pedido escreve que Vini Oliveira teria nomeado uma funcionária para atuar como assessora parlamentar, mas que ela não presta serviço no gabinete dele. Então essa terceira denúncia é diferente. Não está ligada à reportagem da emissora afiliada Record em Campinas. A Procuradoria Jurídica da Casa emitiu uma nota dizendo que vai analisar os pedidos para verificar, primeiro, a legitimidade e se as solicitações atendem os requisitos do Decreto-Lei, que vem de 1967, sobre qual o procedimento para investigar a postura de um vereador. Segundo a legislação, se os processos estiverem corretamente instruídos, a primeira reunião que vai acontecer segunda-feira, no mês de junho, dia 1º de junho, será o momento de colocar para votação os pedidos de comissão processante. Para as denúncias serem aceitas, é necessária uma maioria simples dos votos. São 33 os vereadores, com maioria simples, a comissão processante pode ser aberta. O vereador Vini Oliveira, assim que a reportagem foi publicada no programa Cidade Alerta, ele não se pronuncia num primeiro instante. Depois faz um post no seu Instagram dizendo que ontem, quinta-feira, meio-dia, ele faria o pronunciamento e esclareceria todos os pontos apontados pela emissora. O vídeo não foi publicado meio-dia, foi publicado um pouco mais tarde. Mas ontem ele se pronunciou nas redes sociais e a gente traz a explicação do vereador do Cidadania, Vini Oliveira, para as acusações e para o que ele chama de uma perseguição política diante do que ele, como vereador, tenta investigar de irregularidade em Campinas. Eu espero que a verdade alcance o mesmo número de pessoas que a mentira alcançou. E por isso a gente precisa conversar. Eu vou mostrar para vocês o que tem aqui dentro do malote. Com certeza vocês viram esse vídeo aqui, onde eu apareço em uma garagem de ônibus, no escritório de um empresário do transporte. Empresário esse
que não é da atual empresa de transporte que coloca hoje os ônibus sucateados para atender a população, ou que deviam atender a população. Eu vou abrir aqui para vocês. Primeiro vamos à caixa, onde o que foi entregue para mim foram todos esses documentos. No dia 1º de abril, coincidentemente, o dia da mentira. No dia 2 de abril, eu já fiz um vídeo mostrando para vocês parte desses documentos aqui. E logo no primeiro dia útil seguinte, que foi o dia 6 de abril, eu fui no Ministério Público, onde eu apresentei essa denúncia aqui. Inclusive, no mesmo dia 6 de abril, eu enfrentei um pedido de comissão processante na Câmara, justamente por combater o transporte. O denunciante, advogado da empresa atual, condenado por... Eu apresentei os documentos aos vereadores, que entenderam a procedência dos documentos e não abriram a comissão processante. Agora vamos para os envelopes. Eu vou mostrar para vocês o que tem dentro desses envelopes aqui. Muitas mídias noticiaram que eu tinha saído com dinheiro, que eu fui buscar dinheiro. Eu nunca encostei a mão em dinheiro que não seja o meu salário. Eu peço ao Ministério Público que quebre meu sigilo bancário e que veja que eu não devo nada a ninguém. Eu nunca encostei no dinheiro da população. Eu nunca mexi em dinheiro público. Nunca cometi rachadinha, propina ou desvio de dinheiro. Isso aqui que foi apresentado para mim são os drives que também ficaram à disposição. Encaminhei todas essas denúncias aqui do Ministério Público. Junto com os documentos, isso aqui é o que a gente tem. Isso aqui foi protocolado no Ministério Público. Eu não prevariquei. Eu me coloco à disposição e peço ao Ministério Público: quebrem o meu sigilo bancário. Exponham os meus extratos bancários, para que vocês vejam, eu não faço nada de errado. Eu não tenho nada a esconder. Meu mandato é limpo. Minha trajetória é limpa. Eu devo satisfações a você, população, que deposita confiança no meu trabalho e que paga o meu salário. Inclusive, não foi a única visita que eu fiz. Eu fui lá também no dia 28, assim como eu fiscalizei todas as garagens de ônibus do município de Campinas. Agora, essa garagem fica em Paulínia. Eu não tenho prerrogativa para fiscalizar uma garagem em Paulínia. Eu fui de forma institucional, como visitante, para uma reunião. Na primeira, dia 28, eu pude acompanhar e ver onde a empresa opera, fora de Campinas, nas outras cidades. Pude ver as qualidades dos ônibus, a estrutura da empresa. E depois, na segunda visita, foi onde vocês viram esse vídeo aqui, que alegam que eu saí com uma caixa preta, um malote, no qual mostrei para vocês que se trata de documentos sobre o transporte público. Denúncias que eu fiz e faço até hoje. Essa resposta do vereador Vini Oliveira, publicada nas redes sociais dele, principalmente no Instagram, onde teve maior visibilidade. A vereadora Mariana Conte, depois da declaração do colega de Câmara Municipal, Vini Oliveira, ela manteve o pedido de comissão processante. E também foi às redes sociais dizer que quer a investigação aberta e que não se convenceu dessas explicações do colega parlamentar. Desculpa do Vini, não colou. Eu assisti o vídeo que o vereador Vini Oliveira supostamente gravou para explicar o conteúdo do malote e devo dizer que ele não colou. Nós precisamos continuar com o processo e abrir a comissão processante na sessão de segunda-feira. E aqui eu vou colocar só 2 perguntas, mas teriam muitas outras perguntas que estão sem explicação. O vereador diz que a empresa, que ele foi na reunião, nessa reunião a portas fechadas com a empresa, porque ela foi passar papéis que ela levou como denúncia no Ministério Público. E por que a própria empresa não pode fazer essa denúncia? Por que a empresa não pode fazer a denúncia pelas vias legais? Por que o vereador tem que ser garoto de recados de uma empresa que está num processo licitatório? Só por isso já é um absurdo, porque o vereador não tem que trabalhar para a empresa XYZ. E a segunda coisa que eu queria questionar é, o vereador Vini Oliveira faz vídeo de tudo, né? Faz vídeo, até vídeos mentirosos. Por que ele não gravou essa reunião? Se supostamente ele estava recebendo papéis importantes, por que ele não publicou essa reunião? Por que uma reunião a portas fechadas? Por que o vereador se prestou o papel de ser garoto de recado de uma empresa? Essa história de fui na empresa em reunião a portas fechadas, pegar um pendrive, não cola. Aliás, me lembrou aquela história do Eduardo Bolsonaro, que ele foi na Arábia Saudita pegar um pendrive. Vocês lembram disso? A gente, por favor, né? A gente precisa fazer pressão para os vereadores abrirem a comissão processante. É aos olhos da sociedade que pode evitar o acordão com a base e a pizza.
Esse é o vídeo publicado pela vereadora Mariana Conte, bancando que vai manter, portanto, o pedido de comissão processante na próxima segunda-feira. Bom, essa é a informação. Esse é o cenário político que nós estamos vendo agora. Vamos contextualizar, também focado em eleições 2026? Porque tem muita coisa pra gente contextualizar quem não acompanha o noticiário político e algumas informações de bastidores sobre essa história. Primeiro, que não é novidade para ninguém, que há um embate direto entre a vereadora Mariana Conte, do PSOL, e o vereador Vini Oliveira, do Cidadania. Foram 2 comissões processantes já indicadas contra o vereador nesse mandato dele curtíssimo. Ele foi eleito em 2024, tomou posse no dia 1º de janeiro de 2025, e uma atitude dele no dia 1º de janeiro, no primeiro dia como vereador, já foi motivo de abertura de pedido de cassação, quando ele fez vídeos, foi ao Hospital Mário Gatti, disse que não tinha médico de plantão, quando os médicos afirmaram que estavam, na verdade, em horário de janta. E essa discussão toda resultou numa abertura de comissão processante. A vereadora Mariana Conte foi a presidente daquela comissão. Foi a única vereadora a pedir pela cassação do vereador, do Vini Oliveira. Os demais integrantes, Nelson Osseri e Nick Schneider, votaram pelo arquivamento da denúncia. Depois, um segundo pedido, feito também contra o vereador Vini Oliveira, e o caso que se inverteu depois, com a vereadora Mariana Conte sendo o alvo, não pelo vereador Vini Oliveira, mas pelo vereador Nelson Osseri, de um pedido de abertura de comissão processante, quando ela estava em uma ação humanitária na flotilha, numa ação internacional que se colocou como uma missão para furar o bloqueio imposto por Israel à faixa de Gaza, composta por dezenas de embarcações. Ela pede afastamento da Câmara Municipal nesse período, suspende o pagamento do salário dela e vai até o Oriente Médio nessa ação humanitária. Isso também gerou um capítulo a mais no embate entre Vini Oliveira e Mariana Conte, que recentemente a Justiça de Campinas condenou o vereador Vini Oliveira a pagar uma indenização de R$10 mil a Mariana Conte por um vídeo postado numa rede social em que ele divulga uma informação falsa de que drogas teriam sido apreendidas com a vereadora durante a flotilha com destino à faixa de Gaza em outubro do ano passado. Além da condenação por danos morais, Vini terá de manter o material removido de seu perfil e publicar em até 48 horas uma nota de retratação esclarecendo a situação. Foi a denúncia que ele recorreu no mês de abril. Os dois são pré-candidatos a deputado estadual aqui pelo estado de São Paulo. Mas existe um integrante a mais nessa conta. Existe um nome a mais nesta história. O apresentador do Cidade Alerta, Orlando Pessotti, foi vereador por 2 mandatos na cidade de Ribeirão Preto e, recentemente, ele republicou um vídeo do Instagram do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, do MDB, em que o prefeito de São Paulo afirma que está ao lado de Orlando Pessotti, pré-candidato a deputado. O apresentador sorri, não desmente, diz que isso vai ficar nas mãos de Deus, vamos ver o que vão decidir daqui para frente. O apresentador também fez algumas reuniões com lideranças do próprio MDB, como, por exemplo, Baleia Rossi, deputado federal e presidente nacional do MDB, mas publicamente não confirmou ainda uma pré-candidatura. Já há alguns meses, Vini Oliveira diz ter sido perseguido e trocou farpas com o apresentador pelas redes sociais por conta também de denúncias ligadas ao transporte público de Campinas. Então podemos estar falando de 3 pré-candidatos a deputado estadual em uma disputa que tem um vídeo. Vini Oliveira em momento nenhum negou esse vídeo. Ele só diz que nada tem a ver com corrupção. Se diz vítima de uma perseguição. Então, nesse caso, opinião pessoal. Eu acho que a melhor coisa que Vini Oliveira poderia fazer nessa história, em que ele está bancando que tem a consciência limpa, que nada tem a ver com corrupção, que não saiu com dinheiro, com um malote cheio de grana, nada disso,
A melhor opção para ele é abraçar a comissão processante. Porque a comissão processante é uma oportunidade, num ano eleitoral, dele esclarecer essa imagem, dele convocar para prestar depoimento junto com a própria vereadora Mariana Conte, com quem mais estiver na comissão processante, de chamar todos aqueles que estavam na reunião, que a reportagem não fala qual é a garagem, não fala qual é a empresa e nublou o rosto de todas as pessoas que estão na imagem. Então é a oportunidade do Vini sentar frente a frente com todos que estavam ali na mesa e trazer a público que denúncia é essa que a empresa queria fazer. O que tinha nesse pendrive que ele disse ter levado ao Ministério Público? O que tinha nesses documentos? Olha que oportunidade de esclarecer perante a população de Campinas. E também de convocar o apresentador Orlando Pessotti, que se ele entende que há uma questão política envolvendo a denúncia, e ele prefere não dar uma entrevista ao jornalista, ao apresentador, é a chance dele ter esse embate na casa dele, no ambiente dele, no ambiente político. Então, eu fosse Vini Oliveira nesse cenário, deixaria correr a comissão processante. Para a vereadora Mariana Conte, mesmo que ela não seja sorteada para fazer parte da comissão, ela consegue, ela nem pode, né? Porque como ela é denunciante, ela vai ter que sair, abrir espaço para um suplente, então ela não pode participar da comissão processante, mas ela vai estar presente, óbvio. É a oportunidade que o PSOL tem de investigar o Vini Oliveira. Para o Vini Oliveira, se terminar a comissão processante, apurando tudo, e mostrar que ele é inocente, é o maior trampolim político que ele poderia ter num ano eleitoral para se eleger deputado estadual. Porque é a chance que ele tem de escancarar que denúncia é essa. Quem eram as pessoas que estavam na sala? Se há ou não alguma motivação política por trás da denúncia, por parte de quem fez a reportagem. Então olha que oportunidade do vereador abraçar a comissão processante. Só que ela vai ser palanque para Mariana Conte, ela vai ser palanque para o Vini Oliveira. Se de fato levada adiante a pré-candidatura de Orlando Pessotti para um apresentador de televisão que precisa se mostrar também como um político numa cidade onde ele nunca concorreu, porque ele foi vereador bem votado, eleito, reeleito em Ribeirão Preto. Mas ele vai buscar, obviamente, voto se mantida a pré-campanha em Campinas, que é onde está o maior público do programa. Só que Mariana Conte, Vini Oliveira não são os únicos vereadores que são pré-candidatos a deputado. Será que os outros parlamentares que durante todos esses anos ignoraram todas as denúncias, investigações, nem contra o Zé Carlos, que era batom na cueca, abriram comissão processante, vão dar o gostinho deste palanque ou não vão querer passar o recibo de que eles podem ajudar a eleger 2 colegas vereadores que são pré-candidatos a deputado? E eventualmente dar palanque para um candidato de fora, alguém que não faz parte desse meio político. Segunda-feira a gente vai descobrir, porque segunda-feira, obrigatoriamente, o assunto será a abertura da pauta na Câmara Municipal, na sessão ordinária que o nosso jornalismo do Grupo Bandeirantes vai acompanhar de perto e contar para você. 11h19, um rápido intervalo. Na volta a gente ajuda você a programar o seu final de semana aqui na RB. Manhã Bandeirantes. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Nossa área, a opinião dos nossos craques sobre tudo de Guarani e Ponte Preta e dos times da região. Carlos Henrique e a melhor e mais premiada equipe esportiva do interior paulista. De segunda a sexta, das 11h30 ao meio-dia. Siga e assista no nosso YouTube, Rádio Bandeirantes Campinas. Ouça no FM 85,7 e nos aplicativos de celular. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade.
Manhã Bandeirantes. 11 horas da manhã, 21 minutos. Nath Luquezzi, daqui a pouquinho eu vou trazer as mensagens aqui dos nossos ouvintes. Sexta-feira o programa é mais curto e hoje a gente tinha que contextualizar essa história que está movimentando a política de Campinas, mas a gente se comprometeu às sextas-feiras de também organizar o fim de semana de quem está conosco no Manhã Bandeirantes. Vamos trazer algumas das atrações que vem por aí na cidade de Campinas? Tem festa hoje, retrô, hits aí, anos 90, anos 2000. Hoje, às 11 horas da noite, no BDZ Campinas. Fica ali no Jardim Santa Genebra 2, a partir de R$30 mais as taxas. Tem show gratuito também do Só Para Contrariar. Bom, hein? Ali no 130 anos de Valinhos, vão ser celebrados com uma grande programação cultural entre os dias 28 e 31 de maio. Já começou ontem, ali no Parque da Festa do Figo. O evento vai contar com um show gratuito do Só Para Contrariar. Sabadão, então, amanhã, às 8 horas da noite. Lembrando que o show é gratuito. Vamos ver também um pouquinho de cultura? Lembrando, vale reforçar o convite, amanhã tem o Festival do Rádio e da Televisão Paulista aí da AESP, amanhã a partir das 10 horas da manhã, com entrada gratuita no Largo do Rosário e Praça Guilherme de Almeida, ali no centro de Campinas. Showzaços, hein? Showzaços, Catinguelê, o que mais que vai ter mesmo? Tem Exalta Samba, tem Sampa Crio, tem uma artista que vem aqui com frequência no Band Mulher, que é uma cantora espetacular, Sofia Brasil. Sofia Brasil, maravilhosa. Verdade, vem bastante aqui. Sofia Brasil tem Sammy Rico também. Luiz Miguel e Daniel, tem Ale Pisano e tem programação infantil com o musical do Pica-Pau. Tem a turma do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Tem o Bozo. Eita, nós. Tem o Liminha. A partir das 10 horas da manhã, entrada gratuita e nos dois lados da praça. Então, você está aqui dirigindo pela Francisco Glicério, do lado esquerdo tem o Largo do Rosário, do lado direito tem a Praça Guilherme de Almeida, que é bem ali em frente ao antigo Palácio da Justiça. Os dois locais você vai ter atividades. Eu tô louco pra ver a parte de museu, viu, Nath? Eu acho que vai ser bem legal, é verdade, vai ter essa parte. É legal que vai ser um evento para toda a família, né? Vai ter a parte infantil. Falando em infantil, tem um teatro também, Rapunzel, no Topázio Cinema, ali no Shopping Polo Indaiatuba. Domingo, das 3 horas da tarde até as 5 horas. O teatro também gratuito. Tem festa italiana, Vila Nostra, celebração dos 130 anos de Valinhos. Como eu disse, ocorre desde ontem, segue até o domingo também. Lembrando que a festa começa às 5 horas, segue até às 10 e sábado e domingo das 11 até às 10 horas da noite. Também vai rolar um festival de 1001 sabores com imersão cultural no Oriente Médio. Hoje, das 5 da tarde até as 10 da noite, e sábado e domingo, das 11 da manhã até as 10 horas da noite, na Praça da Amizade, ali na Avenida Pereira da Silva, no Jardim Santa Rosália, em frente ao Estádio Municipal, entrada gratuita. 11h24, último intervalo, na volta. É um minutinho só. É vapt-vupt, diria professor Raimundo. Na volta, a sua participação aqui no Manhã Bandeirantes. Manhã Bandeirantes. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. De segunda a sexta, o Acontece é o seu giro rápido das notícias regionais do Brasil e do mundo, com as informações mais relevantes do momento. Trazemos a você uma visão panorâmica dos principais acontecimentos, tudo em um formato ágil e dinâmico, para garantir que você esteja sempre por dentro do que está acontecendo. Não perca! De segunda a sexta, a partir da 1h da tarde, na tela da Band+. Manhã Bandeirantes. 11h25, naquele pique você participa conosco desta edição do Manhã Bandeirantes, mensagem de texto, mensagem de áudio. Amigo Heitor Fredo, Opa. Comentando um pouquinho só sobre essa classificação dos Estados Unidos das facções criminosas, tipo PCC, como terroristas aqui no Brasil. Eu achei ótimo. Porque duas coisas de fato podem acontecer. Esse governo agir contra agora
as facções criminosas, os terroristas, e lá fora se descobrir o porquê que não se combate efetivamente o crime contra essas facções. Essa é minha opinião. Um grande abraço a todos, DJ Alê. Opinião do Paulo Neves diz o seguinte: bom dia, Heitor, bom dia, Nath. Bom dia. O governo brasileiro não deve ter sido pego de surpresa com essa determinação do governo americano. Na semana passada, o empresário Pablo Marçal, em seus shorts quase diários, disse que seus contatos próximos ao governo americano disseram que a última visita feita pelo presidente Lula e Donald Trump foi algo próximo ao que se pode chamar de constrangedor. Lula se preparou anteriormente para tratar de tarifas, isso pouco foi discutido na reunião. Nosso presidente teria sido intimado a apresentar até terça-feira passada alguma medida concreta para enfrentar as facções PCC e Comando Vermelho, sob pena do governo americano considerá-las como grupos terroristas. Como a coisa foi tratada com desdém, veio ontem a declaração, logicamente, que alguém do governo americano deve ter informado ao filho do Bolsonaro que fosse para lá para que solicitasse ao governo americano tal medida, uma vez que a mesma fosse decretada, ele passaria como pai da criança. E assim foi feito. Flávio só não analisou que, para os ignorantes que carregam fuzis pendurados no pescoço, se algo realmente acontecer, ele passará a ser responsável e mexer com gente que todos sabem o que pode acontecer. Foi uma casca de banana gigante. É a grande vitória até agora da pré-campanha de Flávio Bolsonaro. Conseguiu um noticiário positivo para a sua campanha e joga uma casca de banana para o presidente Lula. Porque eu mantenho a minha visão de que o governo norte-americano colocar como terroristas Comando Vermelho e PCC é uma porta destrancada para uma intervenção do governo norte-americano por aqui. Só que, em ano de eleição, agora é hora do governo Lula bancar o que acredita. Porque se o discurso mudar e dizer que essa é uma prática muito boa, que o PT também é a favor, que foi lá pedir isso para Donald Trump, vai fazer exatamente igual a todos os deputados do PL, dos partidos de direita e extrema-direita, que criticavam a escala 6x1 e votaram a favor. Então, é uma corda bamba agora. E por outro lado, se você mantém essa ideia de que entende ruim a classificação, você passa uma imagem para o eleitorado em geral de que você está protegendo e passando um pano para a facção criminosa. Então, é a grande vitória até agora da pré-campanha de Flávio Bolsonaro. Mas tanto escala 6x1 quanto a facção criminosa, as facções serem tratadas como terroristas, a gente só vai sentir o impacto disso eleitoral depois da Copa do Mundo. A eleição ainda não é o foco principal para boa parte do Brasil. O brasileiro ainda não está com clima de eleição. Nós que gostamos do noticiário político, nós que estamos aqui todos os dias, você do outro lado do rádio, que gosta de política, tá com cabeça em eleição, mas o povo em geral ainda não. Mas que é o grande capítulo até agora da pré-campanha do Flávio Bolsonaro, isso é inegável. Às 11h29, deixa eu ver se dá tempo de ler aqui a mensagem do Joel Amorim. Sobre o golpe do pneu, ele diz que passou por essa situação parecida. Uma vez foi levar o carro para alinhar e balancear, o carro foi comprado zero. Tinha apenas um mês que venceu a garantia por tempo e não por quilometragem. No momento do alinhamento, o tal do especialista, entre aspas, informou ao Joel que o chassi estava desalinhado, olha isso, e tinha que fazer um procedimento específico para executar tal serviço. Ele achou estranho, ligou para um mecânico amigo dele e ele disse que era golpe. Então voltou para o tal especialista e pediu para ele fazer um laudo e assinar. Pois eu ia entrar com uma ação contra o fabricante, ia apresentar esse laudo e ele seria chamado. E aí parecia mágica. O cara mudou de assunto e falou, não, foi um equívoco. Tô falando, se fizer pente fino em Campinas, cai um monte dessas. 11h30, Nath Luquezzi. Daqui a pouquinho, 1h30 da tarde, você estará na tela do Band Mulher, na programação da Band Campinas.
Sextou com quais atrações? Sextou com música boa, sertanejo, Thiago Lins estará com a gente. Também teremos comida. Hoje nós vamos ter um desafio tão difícil envolvendo uma padaria. Vai ser difícil, viu? E contém ironia essa frase. Além de babados do mundo dos famosos e nossa agenda cultural para você se programar para o finalzão de semana até segunda. Agradecendo aqui também a Marialva conosco no YouTube, direto do Paraná. Amanhã Bandeirantes chegando longe. Trabalhos técnicos de Alan Zanelato na mesa de som, Central Técnica. Bom final de semana, Nath. A nós. Bom final de semana para você, que agora fica com Carlos Henrique no Nossa Área. Um grande abraço para você e continue na RB. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap.